Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Antônio Luiz e eu vou apresentar para vocês uma videoaula sobre a literatura paranaense e o livro de literatura O Uruguai. Bem, a importância da literatura paranaense. Primeiro, antes da gente entrar no assunto do o que é a literatura paranaense, quando se iniciou, é preciso saber a importância dela. Bem, uma das principais importâncias dela é o conhecimento da população local e saber quais são os costumes e o dia a dia, tanto dos autores quanto da população no geral. Bem, a literatura paranaense, antigamente, antes de 1853, Paraná era parte do estado de São Paulo, ou seja, não temos muito. É um estado relativamente recente. Paraná só virou o Paraná como estado mesmo a partir do dia 19 de dezembro de 1853. Então, segundo Marcelo França, da UTFPR, tudo que foi escrito no atual Paraná antes de 1853 é uma literatura paulista, ou seja, tudo que foi escrito antes de 1853 nesta região é de São Paulo, pois era um estado só. Bem, alguns autores paranaenses. Temos aqui Paulo Leminski, que nasceu em 1944 e morreu em 1989. Ele foi um dos grandes nomes da literatura paranaense, nasceu em Curitiba e foi poeta, romantista, tradutor, compositor e biógrafo. Um dos principais nomes da poesia marginal, ele escreveu diversos poemas. O cara era muito bom no que fazia. Algumas de suas obras são Caprichos e Relaxos e Catatal. Como ele foi compositor, Caetano Veloso, Ney Matogrosso, Arnaldo Antunes e Itamar Assunção cantaram, gravaram obras, músicas feitas por ele. Ou seja, ele não era fraco. Aqui temos um poema, Incenso Fosse Música, de Paulo Leminski. Isso de querer ser exatamente aquilo que a gente é ainda vai nos levar além. Ou seja, ele quer passar com esse trechinho curtinho que por mais belo que as coisas sejam e por mais cativante que sejam, nada é melhor do que você ser você mesmo. Temos também Cristóvão César, que nasceu em 1952 e é vivo até hoje. Suas obras foram traduzidas para 15 países, ele escreveu diversos romances e dois grandes livros dele é O Filho Eterno e O Professor. Ele recebeu diversos prêmios, entre eles o Prêmio Jabuti, o Prêmio Portugal Telecom e o Prêmio São Paulo. Também teve prêmios da APCA. E aqui temos um trecho de O Filho Eterno. Um filho é a ideia de um filho, uma mulher é a ideia de uma mulher. Às vezes as coisas coincidem com a ideia que fazemos dela, às vezes não. O que podemos interpretar como a aleatoriedade da vida, a personalidade das pessoas. E como tudo pode ser imprevisível, por mais que a gente queira que nosso filho seja alguma coisa, ele tem vontade própria, ele pode não se tornar aquilo. Agora vamos falar um pouco sobre Dalton Trelição, um dos grandes nomes também. Nasceu em 1925, é vivo até hoje. Ele é formado em Direito, mas atuou pouquíssimo nessa área. E ingressou na carreira da escrita com a novela Sonata ao Luar em 1945. No ano seguinte, escreveu a revista literária Joaquim e no mesmo ano publicou o livro 7 Anos de Pastor. O seu trabalho mais importante é o livro Novelas Nada Exemplares, o qual rendeu a ele o Prêmio Jabuti. Ele era conhecido como o Vampiro de Curitiba, tanto pela obra que leva o mesmo nome, tanto por não gostar de dar entrevistas, não aparecer em gravações, entre outros aspectos. Aqui temos um trecho da obra que leva o apelido dele, que é o Vampiro de Curitiba. No caso, esse trecho ele relata um incidente que havia acontecido em uma loja. Peguei um trecho curtinho para... tem que ler o livro, não pode só ouvir um resuminho. Nelsinho marcou o cartão, desceu pelo elevador com o guarda-livros, pediu que o justificasse perante o gerente. No caso de se atrasar, almoçava com o tio chegado de viagem. Por que não fala com o homem? O herói mordia o canto da unha e de instante a instante sugava uma gota de sangue. O bruto me deixa aflito.
Ou seja, só por esse pequeno trecho já pode se perceber que ele estava falando do próprio vampiro que vivia em Curitiba. Ou seja, é um livro incrível, tem uma história impecável, pelo que eu andei lendo. Bem, agora eu irei falar um pouco sobre o livro O Uruguai. O livro Uruguai foi publicado em 1769 por Basílio da Gama, que nasceu em 1741 e morreu em 1795. A publicação desse livro lhe deu reconhecimento. Mas afinal, o que é esse livro? E como ele foi escrito? O livro Uruguai ele conta acontecimentos daquela época e como os jesuítas tratavam mal os índios. Também aplicavam uma visão de anti-jesuitismo, que foi aplicado por Basílio da Gama e foi escrito em forma de poesia. O capítulo 1 apresenta o personagem principal a nós, que é o general Gomes Freire de Andrade. Também nos dá a chegada de Catanael, o desfile das tropas. Andrade explica também as razões da guerra que estava acontecendo naquele momento, a primeira entrada dos portugueses enquanto esperam o reforço espanhol. O poeta apresenta já o campo de batalha coberto de destroços e cadáveres, principalmente de indígenas, e voltando um tempo apresenta um desfile do exército luso espanhol, comandado por Gomes Freire de Andrade. Bem, pelo trecho que ele apresenta o campo de batalha repleto de cadáveres de indígenas, já mostra a desvantagem que os indígenas tinham perante jesuítas, pois não tinham armas de fogo, tinham arco e flechas, lanças, e não tinham grande número nem grande habilidade de combate, muito menos armas de fogo, como já foi dito. No capítulo 2, temos a partida do exército luso-castelhano, soltura dos índios prisioneiros, e também é relatado um encontro entre os caciques Cepé e Cacambo e o comandante português Gomes Freire de Andrade, à margem do rio Uruguai. O acordo é impossível porque os jesuítas portugueses se negavam a aceitar a nacionalidade espanhola. Ocorre então um combate entre os índios e as tropas luso-espanholas. Os índios lutam valentemente, mas são vencidos pelas armas de fogo dos europeus, e Cepé morre em combate. Cacambo comanda a retirada dos índios para evitar mais baixas. No terceiro capítulo do livro, o general acampa às margens de um rio, e do outro lado, Cacambo descansa e sonha com o espírito de Cepé. Este incita-o a incendiar o acampamento inimigo. Cacambo atravessa o rio e provoca um incêndio. Depois regressa à sede, surge Lindóia, a mando de Balda, prendem Cacambo e matam-no envenenado. Balda é o vilão da história, caso não tenha percebido, que deseja tornar seu filho, Baldeta, cacique em lugar de Cacambo. Observa-se aqui uma forte crítica aos jesuítas. Tanajura propicia visões a Lindóia, a Índia vê o terremoto de Lisboa, a reconstituição da cidade pelo Marquês de Pombal e a expulsão dos jesuítas. No capítulo 4 temos maquinações de Balda, e que pretende entregar Lindóia e o comando dos indígenas a Baldeta, seu filho. O episódio mais importante é a morte de Lindóia, que para não se entregar a um outro homem, deixa-se ser picada por uma serpente. Os padres índios fogem da sede, não sem antes atear fogo em tudo. O exército entra no templo, o qual temos uma história e um desfecho impecável. No capítulo 5, temos a descrição do templo, a perseguição dos índios, a prisão de Balda. O poeta dá por encerrada a tarefa e despede-se, expressa suas opiniões a respeito dos jesuítas, colocando-os como responsáveis pelo massacre dos índios, pelas tropas espanholas, pelas opiniões que agradavam ao Marquês de Pombal e todo-poderoso ministro D. José I. Nesse mesmo canto ainda aparece a homenagem ao general Gomes Freire de Andrade, que respeita e protege os índios sobreviventes. Bem, como foi dito, nosso querido Basílio da Gama, autor desse livro, ele repreende totalmente os atos dos jesuítas e agradece e presta uma homenagem ao general Gomes Freire de Andrade,
que protege os índios sobreviventes do massacre que ocorreu no Brasil e no resto do mundo. Bem, espero que tenham gostado, tenham entendido o assunto e tenham uma boa quarentena. Cuidem-se.